Podem tomar o seu lugar. Provavelmente eu vou pedir para vocês abrirem a Bíblia 3 vezes durante essa explanação da palavra de Deus. Fiquem atentos para usar essa ferramenta importante que você tem, que é a palavra de Deus. Os irmãos que acompanham a vida da igreja sabem que, alguns meses atrás, nós falamos incessantemente sobre batalha espiritual, sobre uma luta que acontece nas regiões celestiais, que os nossos olhos não veem, mas que os efeitos dessa batalha espiritual vêm sobre nossa vida. E que nós podemos e devemos interferir nessa batalha, devemos lutar. As armas com as quais lutamos não são armas naturais, humanas, carnais, são armas espirituais. E o apóstolo Paulo fala, escreve, está registrado na carta aos Coríntios, que essas armas são poderosas. Elas são usadas em Deus, elas são potencializadas em Deus. Terminado uma série de mensagens sobre batalha espiritual, nós falamos sobre uma das possibilidades das consequências da batalha espiritual. A batalha espiritual vai se reverter em nossas vidas de uma ou de outra forma. Falamos algumas semanas sobre depressão. Falamos sobre quando estamos sendo derrotados na batalha espiritual, males vêm sobre nós que nos afligem no corpo, nos afligem na alma, nas emoções, nos afligem no espírito. E muitas pessoas ficam doentes, fracassam financeiramente, enfraquecem-se espiritualmente por causa de um resultado da batalha espiritual, porque não sabem ou não querem lutar espiritualmente. Não se posicionam na batalha espiritual como quem tem que lutar. Alguns, por ignorância, não sabem como lutar. Por isso que temos pregado para tentar eliminar esse problema da ignorância. Outros, porque mesmo sabendo, não têm fé, não acreditam nessa verdade e preferem viver no mundo de faz de conta. Faz de conta que não existe eternidade, faz de conta que não existe pecado, faz de conta que não existe batalha espiritual e não se posicionam. E os anos vão passando, um dia vão morrer, depois de morrer vão para o inferno, e aí não terá mais tempo de fazer nada, porque enquanto podiam fazer, não se posicionavam. Um dos efeitos sobre essas pessoas que não se posicionam na batalha espiritual é a depressão, é a destruição, é a pressão para baixo, é o sofrimento, é a infelicidade, é a tristeza, é a angústia que não acaba, é o tormento que não termina. Dores, lágrimas, sofrimento, todo mundo tem. Mas as promessas da palavra de Deus é que junto com o sofrimento vem força para suportar, junto com a tristeza vem logo em seguida a alegria, a lágrima vai ser enxugada e haverá um canto de louvor nos nossos lábios, a angústia vai ser substituída por roupas de adoração, de louvor a Deus. Essa é a promessa para todo mundo. Mas quem vive para baixo, quem vive infeliz, quem vive triste, é porque não sabe lutar, não luta espiritualmente. E se torna uma pessoa derrotada. Falamos sobre isso 4 ou 5 semanas. E já estamos a 7, hoje é a 7ª semana, que nós falamos sobre o outro efeito da batalha espiritual. O efeito sobre aquele que sabe lutar, sobre aquele que se posiciona na batalha, sobre aquele que sabe enfrentar demônios, sobre aquele que tem fé, sobre aquele que toma uma posição de luta e diz: eu vou defender minha vida, eu vou defender minha fé, eu vou defender minha família, eu vou defender tudo que Deus fez e é importante na minha vida. E luta espiritualmente, sabe lutar. Nós estamos falando sobre construir a felicidade. Temos falado sobre uma vida próspera, sempre desassociando a prosperidade de dinheiro, de bens, mas associando a prosperidade com felicidade. E felicidade é um bem-estar independente das circunstâncias. É um bem-estar, é um se sentir bem mesmo nas dificuldades. É ter doenças no corpo, mas estar bem. É ter problemas financeiros, e é lógico, ter preocupações, ter as dores do problema financeiro, mas ainda assim ter um estado emocional abençoado, saber se equilibrar, saber estar posicionado diante dos conflitos e dificuldades que tem. Isso é a felicidade. Já estamos na 7ª semana falando sobre a construção dessa felicidade, e vamos fazer isso até o último domingo desse ano. Todos os domingos falando sobre construir a felicidade. Nosso personagem básico é aquele que a Bíblia declara que ele era
próspero, ele era feliz, ele era abençoado. Estamos falando de José do Egito. Um homem que saiu de uma condição ruim e chegou numa condição boa. Que teve 13 anos de todos os sofrimentos que alguém pode ter e mais sofrimentos do que nós todos já tivemos. Aqui talvez tenha um ou outro que na vida pregressa foi preso, cumpriu uma sentença, mas talvez, provavelmente, salvo algum engano da justiça, porque fez por onde para isso. Mas José ficou 2 anos preso, sem ter feito nada errado. Pelo contrário, por ser íntegro, ele foi maltratado, vendido como escravo, ele foi atacado no seu emocional, no seu físico, no seu mental, desprezado pela família. Ele passou todo tipo de necessidade, mas ele saiu desse ponto e chegou num outro ponto. Felicidade plena, posição, prosperidade. Ele construiu a felicidade dele. Nós vimos que esse homem tinha algumas características. A primeira mensagem que nós pregamos sobre esse assunto, que dá base para construir a felicidade, é ser generoso. É não ser uma pessoa egocêntrica, voltada para si mesmo. É se interessar por outros, pelo bem de outros, pelo reino de Deus. É ser generoso. É dar bens, é dar sentimento, é dar abraço, é dar carinho, é dar ouvidos para pessoas que precisam falar, é dar o coração para quem precisa ser amado. É melhor dar do que receber, diz a palavra de Deus. Então é ser generoso. O Provérbios diz que o generoso prosperará. Aquele que retém o que deve dar, esse empobrecerá, ele será frustrado. A Bíblia sempre caminha por um caminho contrário do caminho humano. Nós vimos na segunda sequência de mensagens que José era um homem que confiava em Deus. Ele estava construindo a felicidade. Ele pega um tijolo, generosidade, e coloca. Agora ele pega outro tijolo, confiar em Deus. Independentemente do que os olhos estão vendo, do que está acontecendo, eu vou confiar em Deus. Eu vou acreditar que Deus se manifestará na hora certa. Ele vai fazer alguma coisa. É o segundo tijolo. Nós vimos depois que esse homem era trabalhador. Ele não era alguém que confiava em Deus acomodado. Bom, eu vou ficar aqui no meu canto sem fazer nada, porque eu confio em Deus. Deus vai resolver os problemas, Deus vai trazer provisão, Deus vai cuidar dos conflitos relacionais da minha família. Eu vou ficar aqui sem me envolver. Não, ele era trabalhador, ele estava sempre ocupado, estava sempre fazendo planos, estava sempre executando planos, estava acordando cedo, dormindo tarde, ele estava trabalhando, ele estava vivendo a vida como todo mundo tem que viver. Então ele estava construindo a felicidade. Ele colocou mais esse terceiro tijolo, ele colocou um quarto tijolo na construção da felicidade. Ele era um homem equilibrado, diga equilibrado. Ele tinha equilíbrio nas emoções. Não era essa pessoa que vai de 110 para 220, assim, em fração de segundos, e volta para 110, de altos e baixos, toda descontrolada, que fala o que não deveria falar, que faz o que não deveria fazer, que depois fica atormentado porque fez o que não tinha que fazer, ou falar do que não tinha que falar. Não, ele era equilibrado. Ele sabia na hora do conflito em ter o tempo de parar, de ir lá para o seu quarto chorar, orar, esperar uma resposta de Deus para depois saber agir. Ele tinha equilíbrio nas suas emoções. É o quarto tijolo que ele construiu, que ele colocou para construir a sua felicidade. Nós vemos também que esse homem era um homem que estava ocupado com os interesses de Deus. Ele não tinha sonho deles, ele tinha os sonhos de Deus. O sonho que ele teve não era sonho dele, não é o que ele queria, é o que Deus disse para ele que ele seria. Então, quando ele sonhava o que Deus queria. Ele se ocupava com o que Deus queria. Esse era o quinto tijolo para construir a felicidade. É buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e acreditar que as demais coisas serão acrescentadas. Não é viver focado nos seus projetos e nos seus sonhos pessoais. Sim, ter projetos, trabalhar, tudo bem. Mas o foco da atenção está na vontade de Deus. Isso reflete mais ou menos como, irmãos? Eu tenho um desejo, eu tenho uma vontade, eu tenho um sonho. Pega esse sonho e coloca perto do sonho, da vontade e do desejo de Deus. Vai ferir o desejo de Deus? Então vou me desfazer do meu sonho. Vai encontrar com a vontade de Deus? Então vou desfazer do meu sonho. Então ele era um homem que tinha esse equilíbrio, de trabalhar, de se ocupar, de fazer projetos, mas era um homem ocupado com o reino de Deus. Era um homem ocupado com a vontade de Deus. E quando havia choque, ele priorizava a vontade de Deus, em vez da sua própria vontade. Nós vimos, semana passada, que ele coloca um sexto tijolo na construção. Ele era uma pessoa que tinha discernimento espiritual. Ele via o que os outros não estavam vendo. As coisas acontecem e existe um mundo invisível
que move essas coisas, e ele conseguia perceber o que ninguém estava percebendo. Ele tinha discernimento de espírito, ele tinha discernimento espiritual. Ele sabia dos planos que o inimigo tinha contra a vida dele, e por isso ele desfazia os planos do inimigo. Ele sabia o que Deus tinha para ele, e por isso ele vivia dentro da vontade de Deus. Ele discernia o mundo espiritual. Tem pessoas que não são felizes porque só olham o que todo mundo está vendo. Só tem sentidos naturais, os 5 sentidos naturais. O tato para tocar, o olfato para sentir, o paladar para experimentar, o ouvido, a fala. Só tem os sentidos naturais. Ele não. Ele tinha os sentidos espirituais. Ele ouvia espiritualmente. Quantas pessoas não ouvem espiritualmente? Deus fala, mas não ouve espiritualmente. Deus fala numa circunstância, Deus fala aqui na igreja, Deus fala quando lê a Bíblia, Deus fala numa palavra de alguém com a gente, mas tem gente que não ouve, tem gente que está sempre ouvindo que é o pregador, é a igreja, é a circunstância que está falando, não é Deus. Não ouve, não tem ouvido espiritual, não tem discernimento espiritual. Ele falava espiritualmente, ele não falava qualquer coisa, ele sentia espiritualmente, enfim, ele interagia com o mundo espiritual por causa do discernimento espiritual. E hoje nós vamos ver mais um tijolo, o 7º tijolo dessa construção. Tudo isso ele fazia tendo uma motivação certa. Hoje nós vamos falar sobre motivações. Motivações. Vamos falar sobre motivações. O dicionário Aurélio define motivação. Tem aí? Olha aí. Olha lá o que o dicionário da língua portuguesa, Aurélio, diz. Motivação é o conjunto de fatores que agem entre si e determinam o porquê da conduta de uma pessoa. Fatores internos na pessoa. Emoções, sentimentos, vontades, tudo que está dentro dela age entre si, interligam as coisas e faz com que tudo isso seja transformado em ações. Quais as motivações que as pessoas têm? Essa é a nossa grande pergunta aqui. Sugiro que essa seja a grande pergunta para os líderes dos grupos pequenos nas casas, dos gêmeos durante a semana, para perguntar para as pessoas quais as motivações que você tem para trabalhar na tua casa, para ir na igreja, para estar aqui nessa reunião de grupo pequeno. Quais as motivações que cada um de nós temos para estar aqui na igreja? Quais as motivações que eu estou tendo agora para pregar essa mensagem? Quais as motivações que esses pais tiveram para apresentar essa criança? Quais as motivações que o Ministério de Louvor teve? Quais as motivações que você teve para trazer a sua oferta ou não? Quais as motivações? José era um homem que tinha motivações certas. Ele fazia tudo o que ele fazia impulsionado por motivações certas. Percebam que a motivação vai determinar a conduta. Aquilo que nós somos motivados vai determinar o procedimento. Isso é o normal. A motivação vai nos levar a fazer coisas. Mas vamos perceber, no decorrer dessa mensagem, que a gente se torna malabarista às vezes e consegue fazer coisas sem as motivações certas para fazer aquilo, mas com motivações erradas. Porque é possível fazer a mesma coisa 2 pessoas e uma fazer com motivação certa e outra fazer com motivação errada. É possível chegar ao mesmo lugar 2, 3 pessoas, mas uma vai com motivação certa e outra vai com motivação errada. É possível falar a mesma coisa 2 ou mais pessoas, mas algumas terem motivação certa e outras terem motivações erradas. E José, capítulo 39 de Gênesis, diz que o Senhor estava com ele. O versículo 2, o versículo 3 diz que tudo que ele fazia prosperava. E a gente percebe na conduta de José que as suas motivações eram certas. Ele começa como um pastor de ovelhas, ovelhas do rebanho do seu pai. Ele cuidava das ovelhas do seu pai. Ele cuidava e fazia aquele trabalho com motivações certas. A gente percebe que como irmão caçula, ele era dedo duro dos seus irmãos mais velhos. Os seus irmãos mais velhos faziam coisas erradas, ele ia lá e contava para o pai. Ele tinha motivações certas para isso. Não é que ele queria o mal dos seus irmãos mais velhos. Ele achava que não era justo o seu pai ser enganado. Ele achava que não era correto os seus irmãos agirem errado. Então ele contava para os pais, ele queria ver as coisas acontecerem de forma certa. Ele tinha sonhos e ele compartilhava com a sua família. Ele tinha motivações certas. Ele queria apenas dizer aquilo que ele tinha sonhado.
Ele queria expressar o que ele tinha sonhado, e ele falava com seus pais. Quando ele foi prisioneiro, interpretou sonhos com motivação certa. Quando ele foi governador, ele governou o Egito e proveu o mundo inteiro de alimentos com motivações certas. Ele era um homem que tinha motivações certas. E por isso, ele fazia coisas com motivações certas. Tem 4 tipos de pessoas no tocante a esse assunto, Valdete. Tem 4 tipos de pessoas. Primeiro, o que faz coisas certas com motivação certa. O segundo, que faz coisas erradas com motivação errada. Terceiro, que faz coisas certas com motivação errada. E o quarto, o que faz coisa errada com motivação certa. Até tem boa intenção, tem uma motivação certa, mas não sabe executar. É um outro problema. Eu quero me concentrar aqui em falar sobre a pessoa que tem motivação certa e faz coisas certas. E a pessoa que tem motivação errada, mas faz coisas certas. Porque essas 2 manifestações são as mais claras. Tem muita gente no mundo com motivação errada, fazendo coisa certa. Por vários motivos. Mas também, graças a Deus, tem pessoas com motivação certa, fazendo coisas certas. Entenda uma coisa, no campo espiritual, vale para Deus a motivação. Para Deus vale o que está impulsionando aquilo. Eu digo da minha particularidade. Eu particularmente acredito que Deus prefere alguém que tem uma motivação certa, mas erre na execução. Por ignorância, por falta de habilidade, porque está aprendendo, porque vai amadurecer, erra na execução, mas tem uma motivação certa, do que alguém que faz coisa certa, mas tem uma motivação errada. Eu particularmente acredito que Deus tem uma complacência, uma misericórdia, mais ou menos olhar para o filho e falar, olha que gracinha, aquele meu filho de 82 anos de idade, que está fazendo isso errado, mas acha que está fazendo certo. Tem lá um desejo certo de fazer. Deus fala, olha que gracinha, quem sabe ele vai aprender ainda um dia. Agora, aquele que tem 18, fazendo coisa errada, fazendo coisa certa, aliás, mas com motivação errada, Deus fala, que cara hipócrita. Esse meu filho é rebeldão, hein? Olha, ele faz o que tem que fazer, mas o coração dele está tudo longe disso. Ele não tem prazer nisso, ele não tem força para isso, ele apenas decorou. Tomar muito cuidado, gente. A gente está na igreja a gente sabe o que tem que falar, e às vezes a gente fala o que tem que falar, só porque a gente aprendeu, mas não tem motivação para falar. Não tem. Eu dizia aqui para você, fala para o seu irmão, você ama o seu irmão. Eu te amo. É mesmo? Fez a coisa certa, quer falar, tem que declarar amor. Falar coisa boa, mas só porque foi dito para falar? E a motivação? Não existe? Vamos nos prender a isso. Eu pensei para falar sobre esse assunto em 2 personagens da Bíblia. Vamos abrir a Bíblia em 1 Samuel, capítulo 16. Voltar lá para Samuel 16. Os capítulos 15 e 16 de Samuel, desse livro de Samuel, nós encontramos 2 personagens aqui. O capítulo 5 fala de Saul e o capítulo 16 de Samuel. Nós vamos olhar esses 2 capítulos e esses 2 personagens nesse prisma de motivação. Na verdade, vamos tentar fazer um raio-x da motivação de Saul e vamos tentar fazer um raio-x das motivações de Samuel. Nós vamos ver em Saul uma referência negativa de servo de Deus. Porque Saul era um servo de Deus, ele foi um escolhido por Deus. Deus o escolheu para ser rei de Israel, não foi o povo que escolheu Saul. E nem Saul se ofereceu, foi Deus que escolheu Saul. Ele era um servo de Deus, mas ele construiu a sua vida com motivações erradas. Nós temos no capítulo 16 Samuel, outro servo de Deus. Aquele que eu falei aqui na apresentação, que foi apresentado quando nasceu ao Senhor, que foi colocado no templo para servir o Senhor. E Samuel foi um servo do Senhor,
que é uma referência de um servo que serve a Deus, é uma referência positiva, mas ele também tinha procedimentos errados por causa da forma como ele entendia as coisas, como ele via as coisas. Percebemos alguém que é uma referência negativa e alguém que é uma referência positiva, e ambos tinham erros nas motivações. Vamos olhar primeiro Saul. Capítulo 15. Quem não conhece, ou não lembra dos detalhes, eu não lembro dos detalhes da história, tenho que ler para lembrar, tenho que pensar para lembrar. No capítulo 15, o Senhor comissiona Saul para pegar o exército de Israel, e ele pega 200.000 soldados para ir lutar contra os amalequitas. O povo amalequita tinha feito um mal terrível para Israel no passado. E um povo duro que não se arrependeu. E Deus fala para Saul, vai lá e destrói os amalequitas. Mata os bois, mata os animais, mata os homens, as mulheres, até as crianças. Extermina, eu quero acabar com essa nação. Não quero que sobre nada dos amalequitas. Deus dá essa ordem para Saul. Saul vai lá e cumpre parcialmente a ordem. A Bíblia diz que ele destrói tudo lá nos amalequitas que era ruim, mas o que era bom ele preserva. Ele guarda o que é bom. Ele guarda os melhores animais, ele não destrói. Ele poupa a vida do rei, o rei Agag, que era o rei dos amalequitas, e não mata o rei Agag. Ele tem um comportamento. Nós vamos tentar olhar um raio-x de por que esse comportamento. Por que que ele sabe o que Deus quer e ele não faz o que Deus quer? Quais as motivações que estão dentro dele? Mais do que quais as motivações, o que o leva a ter as motivações de não fazer o que Deus quer, mesmo sabendo o que Deus quer? O que o impulsiona? Qual é o combustível que alimenta as suas motivações? Nós vamos perceber algumas características em Saul. A primeira característica que nós vemos está no versículo 9. Eu diria que Saul era uma pessoa cobiçosa. Versículo 9 diz, Saul e os exércitos pouparam Agag e o melhor, diga melhor. Pouparam Agag o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros gordos e os cordeiros. Ele destruiu tudo que era desprezível e inútil. A isso ele acabou por completo, mas o que era bom ele guardou. Deus falou para destruir tudo. Sabe, Saul era cobiçoso, olho grande. Fala para o seu irmão, cuidado para não ter olho grande, irmão. Deus dá uma coisa para a gente e a gente olha outra. Deus entrega na nossa mão algo e a gente olha aquilo, mas quer algo mais do que o que Deus entregou. Isso é o olho grande, é a cobiça, é não se contentar com o que Deus fala, é o querer aproveitar as oportunidades. Quando Saul chegou lá, começou a destruir, ele viu um boizão gordo, falou, que boi maravilhoso, isso vale uma grana forte. Esse boi aí dá um bom churrasco. Esse boi aí dá para a gente fazer um sacrifício a Deus e depois comer a carne. Esse boi é bonito. Ele era cobiçoso. Deus falou, destrói, acaba. Ele não destruiu, porque ele era cobiçoso. A pessoa cobiçosa está alimentando de forma errada as suas motivações. Quando ela tiver atitude de desobediência a Deus, é porque a cobiça foi corroendo ela por dentro, foi destruindo ela por dentro. Então Saul era cobiçoso. Outra coisa que Saul era orgulhoso. Ele tinha orgulho. Todos nós temos que lutar contra essas coisas. O orgulho é destrutivo. No versículo 12, diz aqui que Saul, depois de lutar lá com os amalequitas, de madrugada ele foi ao encontro, de madrugada Samuel foi ao encontro de Saul, mas disseram para Samuel, Saul não está aqui, Saul foi para o Carmelo. Saul foi para 2 lugares, ele foi para o Carmelo e depois ele foi para Gilgal. No Carmelo, diz que ele construiu um monumento para a sua própria honra. Gilgal era um lugar de consagração a Deus. Então Gilgal era um lugar onde tudo que era feito era em favor de Deus, para a glória de Deus, para honrar Deus. Carmelo
para ele significou um lugar para honrar a si mesmo, para a glória sua. Ele foi para o Carmelo e fez um monumento, e depois foi para Gilgal e foi honrar Deus. Isso representa aquela pessoa orgulhosa que vive para si mesma. Tem gente, eu acredito que aqui não tem ninguém assim, né, irmãos? Mas tem gente que passa a semana inteira honrando a si próprio, glorificando a si próprio, vivendo para si próprio, para sua satisfação, procurando criar um nome para si, uma fama para si, um dinheiro para si. Aí no domingo vai para Gilgal. Chega o domingo, agora eu vou para Gilgal. Passei a semana no Carmelo, vivendo para minha honra, vivendo para os meus interesses, vivendo para minha vontade. Não pensei em Deus, não me importei com Deus a semana inteira. Não preocupei-me com a glória de Deus na minha vida, com a honra de Deus na minha vida. Essas pessoas, elas passam no Carmelo fazendo coisas que desagradam a Deus, que envergonham o Evangelho, que escandalizam a igreja. Elas vivem no Carmelo a semana inteira, e no domingo eles vão para Gilgal. Agora vou fazer a homenagem para Deus. É o que Saul fez por causa do seu orgulho. Ele não conseguia se esvaziar de si mesmo. Ele tinha um orgulho sobre ele, que ele tinha que alimentar. Venceu a batalha, agora ele vai e faz um monumento. Ele ficou olhando para a estátua e fala, olha, isso é minha homenagem, porque eu sou muito bom. Orgulho. Cuidado, o orgulho precede a destruição. A pessoa orgulhosa, ela está construindo a destruição para a vida dela. Terceira coisa que estava em Saul, ele era um cara camuflado. Camuflado. Capítulo 15, no versículo 13, quando Samuel o encontrou lá em Gilgal, Saul disse para Samuel, o Senhor te abençoe. Eu segui as instruções do Senhor. Cara de pau. Cara de pau. Eu queria que esse cara fosse ovelha da minha igreja. Eu ia pegar ele de jeito. Ele merecia. Que cara de pau. Ele desobedece completamente o Senhor. Ele adapta a ordem do Senhor. Ele molda o que Deus quer para a vida dele, ao prazer dele, ao orgulho dele, à cobiça dele. E ele chega diante do sacerdote e diz assim, fiz tudo o que Deus me mandou fazer. Camuflado. O camuflado se torna mentiroso, fingido, hipócrita. O camuflado tem duas caras. É lógico que ele foi envergonhado, porque o camuflado vai sempre ser envergonhado. Porque enquanto ele estava falando com Samuel, não, eu fiz tudo o que Deus mandou eu fazer. A vaca estava mugindo. Samuel fala, você matou tudo? Ah, matei, fiz tudo o que Deus falou. E esse mugido de vaca aí? Ah, sabe o que é? Eu guardei o melhor para o Senhor. Gente camuflada. Faz as coisas erradas e ainda acha justificação para fazer as coisas erradas. E ainda quer dizer, eu fiz as coisas erradas para o Senhor. Foi para o Senhor. É nessa passagem que os irmãos conhecem, que Samuel diz para Saul, melhor coisa é obedecer do que sacrificar. É melhor atender ao Senhor, que a desobediência é como feitiçaria. Deus olha a desobediência como feitiçaria. E foi o que Saul fez. Ele desobedeceu, mas era camuflado. Cuidado com essa esperteza, sabe, irmão? Esse espírito brasileiro de levar vantagem, de ser malandro, de ser esperto, de não fazer o que Deus quer que faça e querer camuflar a coisa, pentear a coisa, para parecer que fez. Ele era assim. Outra coisa que ele era covarde. Veja o que vai alimentando as motivações deles para serem motivações erradas. Ele era covarde. No versículo 15, do mesmo capítulo 15, ele diz assim para Samuel, os soldados é que fizeram isso. Foram eles que pouparam as ovelhas. Foram eles que pouparam o rei Agag. Foram os soldados. Cara de pau, quem é que mandava nos soldados? Era ele. Sabe, esse tipo de pessoa covarde é que fica colocando culpa nos outros pelos seus erros. Esse tipo de pessoa que fica achando justificativa para as coisas erradas que faz. Eu peguei um irmão, não sei se está aqui, se estiver aqui, é bom ouvir publicamente também, chamei ele ali na minha sala esses dias. O cara tem 15, 20 anos de igreja e voltou a usar drogas.
15 anos convertido, agora usa drogas e vai beber cerveja? Ele falou, não, é porque ninguém me ajudou na igreja, por isso que eu caí. Sabe, gente covarde, que fica procurando culpa nos outros por seus erros. Faz as coisas erradas e depois é porque o irmão não ajudou, o meu líder de gêmeos não foi atrás de mim, o pastor não me telefonou, o meu vizinho que é crente não orou por mim, a minha mulher não me entende, o meu filho não me ajuda, é por isso que eu faço as coisas erradas. Gente covarde, gente que não sabe olhar e falar, não, eu sou o cara de pau, eu sou o errado, eu é que fiz isso errado. Cuidado, isso daí vai destruindo motivações interiores. E a gente que é crente é perigoso continuar fazendo as coisas certas com as motivações erradas. Por causa dessas coisas. Outra coisa que ele era vaidoso. Versículo 20. Versículo 20. Ele diz que cumpriu olha como ele continua ainda. Cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe Agag. Ele era vaidoso. Sabe qual era a maior glória de um rei quando saía para a batalha? Era voltar trazendo o rei adversário inimigo como um escravo. Amarrar correntes, prender, humilhar o rei adversário. Era pegar aquele rei inimigo e trazer no meio da sua cidade e todo mundo ver e dizer, puxa, como o nosso rei é grande. Olha só, ele trouxe o rei inimigo acorrentado para ser escravo. E depois matar esse rei na frente de todo mundo. Eu não sei se Saul ia matar Agag. Eu só sei que ele trouxe, Deus mandou matar lá. Mas a vaidade dele era maior. Ele tinha que mostrar o que ele tinha conseguido. Ele tinha que apresentar a sua glória. Isso tudo foi minando as motivações dele. Agora vamos olhar Samuel, capítulo 16. Deus cansa de Saul, que era rei de Israel. E Deus fala para Samuel, Samuel, alguns anos atrás você foi lá na casa de Saul e ungiu Saul como rei. Eu agora rejeitei a Saul. Eu não quero mais Saul como rei. Vai até a casa de Jessé. Jessé tem filhos. É um dos filhos de Jessé que vai ser o próximo rei de Israel. Vocês sabem que era quem? Davi. Samuel vai até a casa de Jessé para ungir o rei. Diz a Bíblia que quando ele vai para lá, ele olha para o primeiro filho Eliabe. Eliabe, cadê aqui? Deixa eu ver. Capítulo 16, versículo 6. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou, com certeza é este o que o Senhor quer ungir. Como que era Eliabe? O versículo 7 dá dicas. Tinha boa aparência, tinha uma altura, mas Deus havia rejeitado. Samuel também tem uma motivação errada. Ele não entendia exatamente o que Deus entendia. Deus falou para ele, vai até a casa de Jessé e eu vou te mostrar quem vai ser o rei. Ele chega lá e ele vê um bonitão. E logo ele pensa, com certeza, Deus disse, ele pensa, com certeza é esse. Por quê? Porque ele olha as coisas como as pessoas veem. Ele não olha como Deus vê. O próprio Deus disse para ele que eu o rejeitei. O Senhor, olha a última parte do versículo 7. O Senhor não vê como homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Veja, o próprio Samuel, irmãos, eu fiz questão de trazer isso para a mensagem, porque quando eu falo de Saul, que tinha motivações erradas, contaminadas, todo mundo pode dizer amém. É verdade, a gente sabe que Saul terminou a vida dele humilhado, como um desviado, afastado de Deus, longe do caminho do Senhor e desonrado. Ele cometeu suicídio até. Então todo mundo fala, era um homem de motivações erradas. Mas agora eu estou trazendo um santo, Samuel. Um homem que não tem mácula nenhuma na vida dele. Mas Samuel, numa determinada situação, ele olha a aparência. E Deus dá para ele uma lição. Escute, aprende a ver como eu vejo. Eu não vejo a aparência. Eu vejo o coração. Em outras palavras, eu vejo a motivação. Eu olho o que está dentro da pessoa.
É isso que Deus está fazendo conosco agora. É isso que Deus faz conosco todos os dias. Ele olha o que está dentro da gente. Ele conhece as intenções mais escondidas dentro da nossa vida. Ele conhece os pensamentos mais protegidos na nossa mente para que ninguém saiba. Ele olha o profundo do nosso ser. O salmista Davi compõe o Salmo 139 e chega a dizer: Senhor, sonda-me e conhece-me, vê se tem em mim alguma coisa ruim que eu não sei e me guia pelo caminho reto. Davi entende, Deus não olha as ações, Deus olha as motivações. Deus não olha o fruto final, Deus olha a semente que está sendo plantada. Deus não olha aquilo que todo mundo vê, Deus olha o nascimento daquilo que todo mundo um dia vai ver. E como foi esse nascimento? Deus olha o interior, a motivação. Samuel, esse homem santo, não tinha entendido isso. Sabe, a gente às vezes olha para pessoas e julga o que elas estão fazendo. E esquecemos de julgar a motivação. Estou tentando um negócio novo aqui, testando, experimentando, mas tem que fazer esse negócio para quem tem orelha grande. Apertando minha orelha isso daqui. Will, tem para quem tem orelha grande? Porque nós temos duas soluções. Ou você muda isso para alguém que tem orelha grande, ou corta minha orelha. Para adaptar, que está difícil de segurar esse negócio aqui. Me falaram que parece que o da Xuxa, mas não tem nada a ver comigo, viu, gente? Só estou procurando uma situação menos desconfortável, mas está doendo. Vou terminar logo essa mensagem, está doendo, viu? Sabe, o grande problema que Samuel tinha, quando ele observava as pessoas, que é o problema que nós temos, é olhar para a aparência, porque a gente não vê o padrão sobrenatural de Deus. Deus tem um outro padrão para avaliar. Ele olha o interior. Isso pode ser bom ou pode ser ruim. Fala para o seu irmão, depende de você. Pode ser bom para você ou pode ser ruim. Você pode estar fazendo um monte de coisa errada, mas você tem uma intenção boa no coração. Deus está olhando a tua motivação. E se você está errando com uma motivação boa, Deus vai tratar com você, vai te corrigir, vai te levar pelo caminho certo. Ele vai mexer com você. Quem acredita nisso daí? Então vai ser bom para você. Agora, se você estiver fazendo coisa certa, mas com motivação errada, aí a coisa, fala para o seu irmão, o caldo vai entornar, irmão. Para concluir, eu quero ir com vocês em Mateus, no capítulo 6. Mateus, no capítulo 6. Jesus faz um seminário sobre motivações com os discípulos. Quero que vocês percebam junto comigo que esse capítulo 6, a primeira parte dele, é toda ela dedicada a falar sobre motivações. No versículo 19... do capítulo 6, o Senhor está dizendo para nós não acumularmos tesouros na terra. Ele está dizendo para acumularmos, no versículo 20, tesouros nos céus. Então, o Senhor está falando, tem uma motivação na vida, construir um patrimônio. Não construa esse patrimônio, não tem a sua motivação na vida, construir um patrimônio na terra. Mas tem a sua motivação em construir um patrimônio no céu. Eu não acredito que o Senhor está nos desincentivando ao trabalho, ao estudo, às realizações, aos projetos, às conquistas. Eu estaria contrariando tudo o que eu penso e que vivo. Mas eu estou dizendo no campo da motivação. Da motivação. Jesus está dizendo que a tua motivação não seja essa vida, não seja as coisas dessa vida, mas o que te impulsiona por dentro é construir um patrimônio no céu, é ter um tesouro no céu, e não ter a motivação do tesouro na terra. Ele não está negando a possibilidade de ter bens nesta vida, porque a Bíblia diz que essas coisas são acrescentadas. Deuteronômio 28 diz para nós obedecermos ao Senhor e as bênçãos seguirão a nossa vida. Então o que a Bíblia diz é que a gente não vai atrás delas, elas vêm atrás de nós. Lá diz as bênçãos na cidade, no campo,
as bênçãos em tudo que você fizer. Então veja, você olha para a tua motivação, construir um tesouro no céu. Eu estou construindo a minha espiritualidade, eu estou construindo a minha vida com Deus, eu quero viver em paz com Jesus, eu quero ter intimidade com o Espírito Santo, eu quero cumprir a missão que Deus me deu como uma pessoa aqui na terra, e concentra nisso, e as outras coisas vão te acompanhando, porque Deus vai acrescentando. Não duvide, Deus está presente e Ele constrói coisas na nossa vida. Ele constrói, Ele só não constrói o que nós devemos construir. E nós devemos construir, fala para o seu irmão, o nosso caráter, irmão. A nossa integridade, a nossa fé, a nossa vida espiritual, o nosso relacionamento com Deus, nós temos que construir. Mas Deus constrói outras coisas que nós precisamos para essa vida. Quando nós estamos construindo o que Deus quer construir. Que a gente construa, aliás. Então no versículo 19, Deus está dizendo, motive-se para construir um patrimônio no céu. Agora volte para o começo do capítulo 6. Perceba que do versículo 1 ao versículo 4, Jesus fala sobre esmolas. E ele diz assim, tenham cuidado, versículo 1, para não fazer as esmolas, obras de justiça, para serem vistos. Perceberam isso? Para serem vistos. Depois, Jesus, ele vai dizendo, quando você der esmola, não fica anunciando com trombeta isso, não deixa a tua mão esquerda ver o que está fazendo a direita. Não queira se exaltar com isso. E ele termina dizendo assim no versículo 4, preste a sua ajuda em segredo, e seu pai que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Vá percebendo o caminho para construir um patrimônio no céu. É a recompensa de Deus. Olha a motivação. Tem gente que dá esmola para ser visto. Tem marido que dá esmola para o menino porque a esposa está do lado do carro. Se a esposa não tiver, morra de fome. Tem irmão que faz um gesto de bondade para outro porque tem alguém vendo. Se não tiver alguém vendo, não vai fazer. Então, a motivação é para ser visto. E Jesus fala, quando fizer a esmola, deixa o teu pai te recompensar. Na sequência, ele fala sobre oração. É a mesma linha. Ele diz assim, tem gente que ora em pé, nas sinagogas, nas esquinas, para ser visto pelos outros. Ora para ser visto pelos outros. Sabe aquela injeção de um irmão espiritual do lado? Sabe aquela pessoa que quando ela está sozinha, ela não ora. Mas chegou um irmão crente, reputado, vai um pastor, um líder da igreja, chega do lado dele, aí ele ora fervorosamente, para ser visto. Ele ora com interesse de ser reconhecido na sua espiritualidade. Jesus diz assim, não, quando você orar, tranca a porta do seu quarto, em segredo, e ora, e o teu pai que está no céu vai te recompensar. Olha a construção do patrimônio. Pelas motivações. Estou conseguindo passar para vocês isso? As motivações vai fazer com que a construção do patrimônio no céu seja feita. Deus vai te recompensar. Na sequência fala sobre o jejum. Versículo 16 em diante. Da mesma forma diz, quando vocês jejuarem, não mostre uma aparência de tristeza, para que os outros vejam que você está jejuando. E ele termina dizendo, mas lava o rosto, não precisa ficar fazendo estardalhaço sobre o seu jejum, para apenas seu pai que vem em secreto. E então o pai que vem em secreto o recompensará. 3 vezes, esmolas, jejum, oração. A mesma coisa. Tem quem tem a motivação de ser visto. E tem quem tem a motivação de construir um patrimônio no céu. Quem está querendo ser visto, está querendo juntar tesouro na terra. Está recebendo recompensa terrena. Alguém está aplaudindo, é um tesouro, é um patrimônio, a pessoa está feliz com isso. Aquele que tem a motivação de construir um tesouro no céu, está fazendo para Deus. Eu não sei quantas vezes já tive gente falando para mim, pastor, eu vou parar de exercer tal ministério porque ninguém reconhece. Ninguém dá valor.
O que eu faço, ninguém me aplaude. Ninguém me diz obrigado. Ninguém. O que essa pessoa está dizendo? A minha motivação é ser visto. Eu quero ser visto. Ninguém está me vendo. No que eu estou fazendo, ninguém está me vendo. Então eu vou parar de fazer. Vocês sabem por que eu trouxe o Ricardo aqui? Falei de 3 anos de biblioteca. Quantos sabem aqui que tem biblioteca na igreja? Quantos não sabiam que tinha biblioteca na igreja? Quantos sabem que o Ricardo era o líder do Ministério de Biblioteca? Quantos não sabem que ele era líder do Ministério da Biblioteca? Quantas pessoas já foram na biblioteca e pegaram um livro? Quantos nunca foram na biblioteca e nunca pegaram o livro? Mas faz 3 anos que ele está fazendo toda semana. Que ele está lá na sala toda semana. Por favor, Ricardo, continua simples. Tá? Mas está lá. Muita gente já tem desistido. Ninguém valoriza, ninguém dá importância. O pastor não fica falando do púlpito da biblioteca. Já tinha desistido. Quanta gente desiste de coisas boas porque ninguém aplaude. Fala para o seu irmão, não me aplaude não, irmão. Me aplaude não. Você quer receber um patrimônio no céu, está construindo lá um patrimônio. Então não busque na sua motivação ser reconhecido pelas pessoas. Termino a mensagem dizendo, um jargão muito popular, os fins não justificam os meios. Não é porque o que a gente está fazendo é bom, que podemos fazer com qualquer sentimento, com qualquer motivação. É necessário ter as motivações certas para fazer o que é certo. Os fins não justificam os meios. E termino com Isaías 32:8. Esse versículo me ajuda muito. Espero que ajude você. Ele diz, o que é nobre faz projetos nobres. E graças aos seus feitos nobres permanece firme. Uma pessoa de sangue azul, uma pessoa nobre, elevada, ela tem alvos nobres. E ela caminha de forma nobre para alcançar aquilo. E ela permanece fazendo tudo o que ela tem que fazer de maneira nobre. Vamos ficar em pé nesse momento. Ter um momento de oração. Tenha um instante com Deus, você. Bendito é o teu nome, Senhor. Bendito seja o Senhor. Glorificado seja o teu nome. Que o Senhor nos ajude a ter as motivações certas. Ter o pensamento certo, com atitudes certas nos comportarmos. Nos ajude, Senhor, a caminhar abaixo da direção que o Senhor nos dá, para não apenas fazermos o que é certo, mas colocarmos o combustível certo na nossa vida. Nos ajuda, Senhor, nesse caminho. Para que a gente possa, Senhor, ver como o Senhor vê. Não sejamos enganados pela aparência das coisas. Mas que o nosso coração esteja completamente colocado no Senhor, no cumprimento da Tua vontade. Nos ajude a termos um propósito firme. Ter uma direção clara. A glória do teu nome, Senhor, nos ajude. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada Nos ajude, Senhor. Nos faça ser participantes, Senhor, dos teus projetos novos e elevados. mas o desejo tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo
usar a gente a pôr o combustível certo. Encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho Ajuda-nos, Senhor. de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, eu mereci. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Sabe, irmãos, a gente cuida da aparência. Eu acredito que todo mundo aqui, ou se não todo mundo, quase todo mundo hoje, gastou um bom tempo cuidando da sua aparência para chegar aqui. A gente penteia o cabelo, a gente procura o perfume. Você não penteia não, né? Dá um brilho. A gente procura a roupa, cuida dessa, a gente se preocupa com a aparência. Toma cuidado para não cair nessa armadilha de focar tanto na aparência que de repente as suas motivações não sejam alimentadas corretamente. É muito perigoso quando a gente não alimenta as motivações corretamente. A gente traz uma oferta, põe no altar e Deus não aceita. Talvez a nossa oferta até é sacrificial e é maior do que a oferta que outra pessoa deu, mas Deus não aceita. A gente canta e Deus não aceita. A gente prega e Deus não aceita aquela pregação. A gente vem para a igreja, puxa, domingo de manhã, em vez de dormir, em vez de, sei lá, fazer outra coisa, a gente vem para a igreja. Deus não aceita. Por quê? Tem que tomar cuidado como a gente alimenta nossas motivações. O que nos levou a cantar, o que nos levou a pregar, o que nos levou a dar oferta, o que nos levou a sair de casa e vir à igreja. Qual o combustível que movimentou a gente? Tem que tomar cuidado para a nossa vida não ficar engasgando. Eu tinha 18 anos de idade, tinha um Karmann-Ghia interplanetário que meu irmão vendeu para mim em 20 duplicatas. Ele era interplanetário, já contei isso para vocês, porque Karmann-Ghia era um monobloco. E ele tinha batido e na funilaria ficou um farol para cá e outro para cima. Então eu andava, ele iluminava a terra e o céu, o Karmann-Ghia. E eu tinha aquele Karmann-Ghia e era duro, muito duro, como quase todos os jovens de 18 anos de idade. Trabalhava, mas não tinha dinheiro para nada. E um dia eu parei no posto e falei, eu vou ser esperto, eu vou colocar álcool em vez de colocar gasolina porque é mais barato. Era mais de meia-noite, eu estava na Marginal Tietê, ali perto da Portuguesa, eu jogava na Portuguesa, futebol de salão, eu tinha saído da Portuguesa com o meu monobloco, ia para casa e coloquei álcool, quase meia-noite e meia, 1h da manhã, o carro começou a engasgar. E não ia, tive um transtorno. Fiquei apavorado, parei no meio da Marginal, deserta, e o carro não andava. Tudo por quê? Eu não cuidei do combustível no meu interior, do carro, na verdade. Se a gente não cuida do nosso combustível, irmãos, o que alimenta as nossas motivações, o que alimenta a gente a ser pai, o que alimenta a gente a ser mãe, qual é a nossa motivação de ser mãe, de ser pai? Qual é a nossa motivação amanhã para ir trabalhar? Qual é a motivação de estar aqui na igreja? Qual é a motivação de nos relacionarmos com as pessoas? Se a gente não cuida disso, vamos engasgar. Vamos ficar engasgando na vida, tendo problema, dificuldade, transtorno. Talvez a gente erre no combustível, Felipe, porque é um garoto de 18 anos que não tem experiência. E Deus olha e fala, não, vai acertar um dia, vai pôr a gasolina certa. Mas quando a gente já erra, sabendo que não deveria fazer, sabendo que devia ter outra motivação,
Ficou mais difícil, né? Eu quero, os pastores e presbíteros hoje, vamos impor as mãos sobre os irmãos. Se você está no templo agora sentindo que precisa de uma oração, não vou tentar especular por quê.